Então, agora vamos começar a falar sobre a conduta no trabalho de parto prematuro abaixo de 34 semanas. Então, se a gente tem um trabalho de parto prematuro abaixo de 34 semanas, a principal conduta é a corticoterapia. Quando a gente faz a conduta do trabalho de parto prematuro, a conduta não tem como objetivo a gente evitar a prematuridade. Então, se a gente tem uma mulher que está em franco trabalho de parto prematuro com menos de 34 semanas, provavelmente esse bebê vai nascer prematuramente. A gente não vai conseguir fazer com que essa gestação chegue até 37 semanas. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é diminuir as complicações da prematuridade. E como que a gente vai diminuir as complicações da prematuridade? A principal medida para a gente diminuir as complicações da prematuridade é o uso da corticoterapia. Então, mulher em trabalho de parto prematuro antes de 34 semanas, principal medida, corticoterapia, tá? Além disso, a gente vai usar o sulfato de magnésio abaixo de 32 semanas e vai usar o antibiótico também para EGB em determinadas situações. A gente vai utilizar a tocólise abaixo de 34 semanas, mas a tocólise ela serve para a gente adiar a prematuridade, para dar tempo de fazer todas essas medicações. Então, vamos ver para que serve cada uma dessas medicações. A betametasona e a dexametasona, que são os corticoides utilizados no trabalho de parto prematuro, eles servem para maturação pulmonar. Então, eles servem para a gente, além da maturação pulmonar, então, além da gente prevenir a síndrome do desconforto respiratório, a betametasona e a dexametasona também servem para evitar hemorragia cerebral, enterocolite necrotizante e morte fetal. Então, a betametasona e a dexametasona, a corticoterapia, é a principal medida diante de uma prematuridade. E aqui vale tanto para trabalho de parto prematuro, tanto para ruptura prematura pré-termo de membranas e também para prematuridade eletiva. Então, qualquer tipo de gestação em que tenha risco de prematuridade, a gente precisa fazer corticoterapia, tá? Além disso, a gente vai fazer o sulfato de magnésio até abaixo de 32 semanas. O sulfato de magnésio serve para neuroproteção fetal, serve para a gente diminuir os riscos de paralisia cerebral. Então, por isso que é uma medicação muito importante também. Além disso, a gente tem a penicilina cristalina, que é antibiótico terapia para antibiótico profilaxia para estrépito do grupo B. A gente vai fazer antibiótico profilaxia em algumas situações específicas para evitar sepse neonatal, que também é uma complicação importante da prematuridade. E a nifedipina, o atosiban, a terbutaline e a endometacina são os tocolíticos. Então, eles vão tentar fazer com que o útero pare de contrair, mas, como eu disse para vocês, a gente não consegue fazer isso por muito tempo. A gente vai tentar, na verdade, adiar o parto por pelo menos 48 horas, que é o tempo do ciclo completo da corticoterapia, beleza? Então, a tocólise, ela serve somente para a gente conseguir ter tempo de fazer as principais medicações que vão diminuir as complicações da prematuridade. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, porque ficando claro isso, vocês conseguem responder as questões, tá? Então, a conduta para a prematuridade é evitar as complicações da prematuridade. Tem como objetivo evitar as complicações da prematuridade e não evitar a prematuridade em si.